Nós vamos pensar hoje um pouco sobre Josué capítulo 1. Vamos refletir na palavra do Senhor. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Por favor, abra sua Bíblia, ou, se não for o caso, fique atento aí à leitura junto com a gente, e depois você vai ficar atento com o que nós vamos conversar. A nossa intenção nessa noite, meus irmãos, é que a gente, de fato, perceba que nós temos uma ordem muito clara estabelecida para a gente, e que, a partir dela, a gente consegue, obedientes a ela, a gente consegue fazer a vontade de Deus. Mas isso se dá dentro de um processo, que a gente vai ler o texto da Bíblia, e vai pensar a respeito dele agora, nesse instante. Podemos ler todos juntos os primeiros 9 versos do livro de Josué. Vamos fazer isso todos juntos, então. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, as montanhas, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro, dia e noite, para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Deus nos abençoe. Como eu disse, meus irmãos, essa palavra do Senhor para nós é algo muito direta e muito clara também. Na quarta-feira, a gente, no estudo bíblico aqui da igreja, às 8 horas, como a gente faz toda quarta-feira, nós começamos a pensar nesse texto e vamos apenas lembrar 3 pontos que tratamos que servirão de introdução para a gente. Algo importante para a gente fazer aquilo que Deus quer, para a gente obedecê-lo, para que a missão que Ele dá para nós seja cumprida, de fato tenha sucesso. É necessário algumas coisas nessa paisagem aí, para que aconteça realmente a vontade de Deus através da gente. E a gente está olhando a história e está vendo o nome de um cidadão que se destaca, que está começando daí para frente, que é Josué. E um negócio interessante que aparece aí a respeito da vida de Josué, que eu e você precisamos aprender, está no verso 1, que fala que ele era apenas um ajudante, e de repente se tornou um comandante da tropa. Ele era um auxiliar, e de repente, chega um momento, depois de muito tempo, depois de muitos anos, que ele é convocado para fazer um serviço mais importante aos nossos olhos. Mas ele só foi chamado para fazer aquele serviço que a gente considera mais importante, ou visivelmente mais preocupante, porque durante um grande período da vida dele, ele foi um auxiliar. Ele era um servidor.
Ele era uma pessoa que andava junto com Moisés e fazia aquilo que Moisés mandava ele fazer. É interessante pensar nessa perspectiva, porque se a gente quer, de alguma maneira, ser relevante, útil para o nosso tempo, para a vida nossa fazer sentido em Cristo Jesus, a gente não precisa estar sempre no topo, ou estar sempre aparentando estar numa posição de destaque. A gente pode sim servir e ajudar e participar, e de repente ser até convocado para ser um comandante da tropa, se a gente se dispuser antes a ser um servo, a ser um auxiliar. Coisa que muita gente não quer. Muita gente não gosta dessa palavra auxiliar, servir alguém. Mas Moisés precisava disso. Aliás, qualquer pessoa que está investida de qualquer poder precisa de gente para lhe ajudar. Não tem ninguém que seja bom sozinho. Tem uma história também da Bíblia que o povo de Deus está guerreando e Moisés está, Abraão, está ali e precisa que seja ajudado. É Moisés mesmo. Ele precisa que os braços dele fiquem levantados. E ele não consegue ficar com o braço por muito tempo para cima. Aí Arão, não é Abraão, que vai e levanta, ajuda a levantar. E tem mais um do lado. 2 pessoas. Moisés é o cara que tem toda a fama, tem todo um conhecimento que a gente tem, que todo mundo fala da lei de Moisés, das histórias de Moisés. Porém, ele só foi o que foi e é, porque teve gente ajudando ele. E Josué é um desses caras. Dessas pessoas que se dispuseram a ser um auxiliar. Mesmo que isso fosse algo que não trouxesse nenhuma relevância para Josué. Que o mantivesse no anonimato por muito tempo. Ele foi o cara que ajudou Moisés. Você quer ser útil no seu tempo? Seja a primeira pessoa que está disposta a servir. É interessante que o próprio Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar a vida em favor de muitos. E tem gente que se diz cristã, quer viver uma vida cristã onde ele não serve a ninguém, só é servido. Se julga mais importante. Porque, de alguma maneira, em algum tempo, já entrou na nossa mente algumas frases de efeito que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Né? E é bobagem isso. A cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo, não tem outro. Todo o resto, os demais que estão na igreja, são parte do corpo. Ninguém é principal na igreja a não ser Jesus. Então, para começar, já vamos nos ajeitando e aceitando essa postura, que não é humilhante, pelo contrário, é a postura da Bíblia, da gente ser um auxiliar. Mas tem uma outra coisa ainda, para a gente introduzir aqui a conversa sobre uma missão de sucesso. Como é que acontece uma missão de sucesso? Como é que ela se cumpre? De fato, verso 1 ainda, fala que Moisés morreu e foi substituído pelo Josué. Fato simples de poder pensar. Moisés não ficaria para sempre. Algumas obras que Moisés fez, algumas atitudes que Moisés tomou, foram únicas e não precisou que outro fizesse na frente dele. Mas ele não ficaria para sempre. Sabe? Porque é próprio da vida passar fases. É próprio de acontecer na vida a gente mudar de etapa. A gente viver situações diferentes. E é muito ruim para a gente quando a gente não aceita esse tipo de coisa. Precisamos aprender a olhar para a vida e falar assim, qual é o momento que eu estou vivendo? Então, nesse momento que eu estou vivendo, eu preciso fazer o meu melhor nesse momento, porque quando eu estiver no outro momento, o que eu podia fazer de melhor agora, eu já não posso fazer mais, talvez porque eu não tenho energia, porque eu não tenho mais alguma coisa, mas eu vou fazer algo melhor naquele outro momento da vida. Vivemos de uma maneira muito irresponsável às vezes. Achamos que não vamos ficar velhos, nós não vamos, sabe? Tem um grupo de pessoas que está sendo, há muito tempo já, chamado de adultescente, porque é um pessoal que passou da idade, mas que quer viver igual adolescente. Já chegou num determinado momento da vida, mas ainda acha que é um rapazinho, uma mocinha. Só que não é. E é estranho quando essas coisas acontecem. Por quê? Porque tem coisas que são próprias da adolescência, são muito boas ali, mas elas não cabem num outro período da vida. Quando Moisés morre, fica estabelecido para Josué e para aquele povo todo ali que uma nova fase
da caminhada deles estava começando. Era uma outra etapa. Eles precisavam ficar atentos para um outro movimento agora de Deus no meio deles. E a gente precisa estar atento para isso também. A vida é feita de fases, de acontecimentos que têm períodos. Eles não duram para sempre. Algumas coisas são para sempre, mas a vida da gente, as experiências que nós vivemos são marcadas por tempo delimitado. É triste ver gente que não consegue entender isso. Que ela sempre vive do passado. E essa prisão no passado, ela é horrível. Não só para a gente que está observando, mas para quem está vivendo. Paulo falou que uma coisa ele fazia, que era esquecer das coisas que para trás ficavam e avançar para as que estavam diante dele. Por quê? Porque tem coisa nova para acontecer. Teve uma coisa que foi muito boa aqui, mas hoje é só um momento. Nós teremos outros momentos, outras ações de Deus. Quem vive apegado ao passado, vive acorrentado a ações boas ou ruins que aconteceram sem experimentar as que estão à sua frente. A gente precisa aprender a pensar nisso. Ainda, título de introdução. Pensa comigo. Nós temos também a história aí de Josué assumindo a postura de Moisés, e uma palavra que precisa ser muito clara para a gente não tremer nas pernas, não ter a base da vida da gente abalada, é a perseverança de Deus na gente. A continuidade do poder de Deus na vida de quem Ele chama. E isso Deus fala várias vezes com Josué. Olha, Josué, fica tranquilo. Eu sei que você está passando um negócio aí por dentro de você que você deve estar achando que não vai rolar. Que você não dá conta, que, afinal de contas, Moisés, né, gente? Moisés já estava... mas ele morreu. E o mais importante não era carregar a figura de Moisés ou dizer que era um seguidor de Moisés apenas. Era a certeza de que o Deus que agiu na vida de Moisés agiria da mesma maneira na vida de Josué. Era essa a certeza que ele precisava ter. Essa é a certeza que eu e você precisamos. Nós não podemos viver na insegurança de que Deus nos amou alguém de uma maneira melhor que ama a mim e você. Que Ele nos chamou para fazer o que estamos fazendo, mas Ele era mais bondoso ou derramava mais graça num outro período da história na vida de outras pessoas. Não, da mesma maneira. Que Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, e eu tenho certeza que Ele é comigo. Ele não me manda fazer a mesma coisa que Josué. Que bom para mim. Ele não manda você fazer a mesma coisa que Josué. Que bom para você. Vivemos num outro momento e outro lugar. Outra fase da vida. Outra fase da história de Deus nesse mundo. Mas Ele mantém-se o mesmo comigo, com você, como foi com Josué, como foi com Moisés. Essa certeza tem que manter a gente com uma expectativa assim, muito boa, muito animado. Por quê? Porque Deus está junto. Porque no final das contas, eu e você sabemos que a gente não é suficiente. A gente não é suficiente e nem adianta dar carteirada. Falar que, eu sou bom porque eu sou assim, né? Não é. Você não é tão bom como você queria ser. Eu também não sou tão bom como eu achei muitas vezes que eu era. Eu apenas me mantenho fazendo o que faço, ou vivendo a vida que vivo, porque Deus, que é perfeito, que é fiel, e aí é um sentido mais verdadeiro da palavra, mais claro, mais direto. Deus é fiel no sentido de manter-se o mesmo, agindo da mesma maneira, com o mesmo amor sobre mim e comigo. E faz isso com você também. Amém, meus irmãos? Vamos para frente então. Olha aí, capítulo 1 de Josué. Eu esqueci o negocinho. Vou precisar que vocês passem para mim. Já colocamos aí 3 pontos, tá? Que era a introdução. Serviço, mudança e a companhia de Deus com a gente. Jesus falou isso comigo, para mim, e falou isso para você. Vocês vão fazer o que eu estou mandando, porque eu estou mandando, é assim que tem que ser feito, e eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a palavra de Jesus para a gente. Eu vou estar com vocês todos os dias, até que o time tal seja campeão. É isso que Jesus falou? Até que vocês sintam prazer em fazer o que vocês estão fazendo? Não, ele falou, eu vou estar com vocês até o final dos tempos, até a consumação do século. A presença,
a companhia, a ajuda, o amor, tudo de Deus, de Jesus em nós é para sempre, não é um negócio limitado a tempo e a circunstâncias. É nessa certeza que nós vamos. Serviço, mudança, companhia. Agora vamos passar para a parte que vamos pensar a respeito da missão de sucesso. Primeira coisa, uma missão ter sucesso, não precisa ter coragem, gente. É interessante que essa palavra aparece um monte de vezes aí, principalmente na versão revista e atualizada, que eu não li porque escolhi essa de fato, achei ela mais direta para a gente. Mas ela, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Se tem um negócio que crente, para viver a vida cristã, não pode ser nem fraco e nem medroso. Não dá. A gente precisa ter coragem. Precisa realmente se apropriar dessas verdades de servir, de aceitar as mudanças que estão acontecendo, mas a permanência constante de Deus agindo em nós e ter coragem para tomar as decisões que tem que tomar. Ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Ter coragem e fazer de fato o que está sendo orientado a fazer. Gente medrosa não faz. E nós somos bem frágeis nessa questão. Eu, pelo menos, me enxergo muito frágil. Eu preciso sempre ser lembrado pela palavra de Deus. Coragem, força, suar, participar. Eu preciso ter coragem para desenvolver aquilo que Deus está mandando fazer. E quando eu falo que Deus está mandando fazer, deixa eu te dar só uma dica. Primeira coisa que Deus está mandando fazer sempre a vida não é ser pastor. Porque a tendência é você olhar e achar que o que Deus me manda fazer primeiro é isso aqui. Não, isso aqui é uma consequência de uma outra coisa que Ele me mandou fazer, que é segui-lo, que é obedecê-lo, que é servir a Ele, que é servir o reino dEle manifestado através da gente. Então, não é uma questão de ser pastor, de ter alguma função na igreja, a questão é de estar no corpo, de estar em Cristo. E para poder servir, e para que a missão aconteça, de fato, nós precisamos de ter coragem, a gente precisa de força para enfrentar os desafios futuros. Sabe o que estava acontecendo aqui? E você vai poder fazer isso com calma depois na sua casa? Josué está pegando uma batata quente daquelas, que dar seguimento em conduzir esse povo para a terra prometida não era um serviço fácil. Alguém pode pensar assim, não, mas a pior parte foi com Moisés. Ele já fez a parte mais complicada do trajeto. Nada. Você vai observar, lendo o livro de Josué, quantas e quantas vezes Josué ficou assim, olha, vontade de desanimar desse povo. Um fato interessante, a gente normalmente gosta de lembrar de um verso no mês de maio, tem um verso aí do livro de Josué que nós costumamos usar muito, que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é isso? É uma frase bonita, bíblica, verdadeira, e que deve ser uma declaração de fé da gente também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, beleza. Mas vai lá olhar o que está acontecendo. Está todo mundo assim, sem saber para que lado que vai. Olha, eles tinham tido experiências mais variadas possíveis com Moisés e agora com Josué. Mas ainda assim eles têm dúvida se Deus de fato valia a pena. Eles ainda têm algumas, sabe, o coração ainda fica para lá e para cá, e Josué chega e pontua a questão e fala, gente, ó, vocês têm que tomar uma postura aí, ou vocês vão para a direita, ou vão para a esquerda, eu já decidi, eu e minha casa vamos para a direita, então vamos para o Senhor, acabou. Vocês querem tomar um caminho alternativo aí, problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham o que vocês querem. Leia isso depois, confira isso, capítulo 24 de Josué, leia com calma, na sua casa. Não era tarefa fácil. Por isso que Deus fala várias vezes para Josué, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque esse povo não é massa, não é bacana assim não. Esse povo não é massa, joia, tinino, um povo bom demais da conta, não era. Assim como eu e você não somos, assim como as situações que eu e você enfrentamos não são fáceis. Por isso Deus fala para mim e para você, seja forte, seja corajoso, não seja medroso, não seja fracote. E só Ele tem capacidade de falar isso para mim, para você, e arcar com essa verdade.
Só Ele pode dizer isso para nós e nos sustentar na hora do enfrentamento de fato com as situações que eu e você temos que enfrentar. Só Ele. Mas Ele diz, Ele não se esconde. Deus não se faz, assim, desapercebido. Ele se faz entender e fala claramente para Josué, seja forte, seja corajoso. Queremos cumprir a missão de Deus através da nossa vida, a missão que Ele dá para cada um de nós vivendo na sua presença. Queremos. Que jeito? Com força e com coragem. E quando a gente pensa em força e coragem, a gente vai para um segundo ponto. Nos leva a pensar numa segunda questão, que é a questão da disposição também, da obediência. Como é que se demonstra força? Como é que se demonstra coragem? Apenas com pensamentos? Tá bom, eu sou forte, sou muito forte, vou levantar essa caixa aqui agora só no pensamento. Pensar, sou forte, e vou ter coragem de fazer isso na frente de vocês ainda. Né? Está levantado, está vendo como é que está no alto? Não, gente, se eu não botar a minha mão ali, se eu não me expuser de alguma maneira, se eu não fizer um movimento mínimo, essa caixa vai ficar no mesmo lugar. Não adianta se eu tenho capacidade, se eu tenho força, se eu não tenho, eu preciso me envolver com aquilo ali, de forma que aprendemos que quando Josué recebe essa missão de Deus, e ela serve para nós hoje, e é uma missão onde a gente só entra nela sabendo que nós somos servos, que as situações mudam, que hoje eu posso ser útil, amanhã eu posso servir de uma outra maneira, amanhã eu posso morrer, porque passa. Eu entro na consciência, com a consciência de que Deus está comigo, eu vou fazer isso porque Ele está falando comigo. Pode, tenha coragem, tenha força, porque senão você não aguenta, mas se envolva, participe. Porque ficar só no pensamento não resolve. Um dos meus grandes dramas é que eu acho que eu penso demais e faço de menos. Eu conheço muito, mas minhas ações são pequenas diante daquilo que eu conheço. E eu acho que eu nem conheço tanto assim, mas a gente tentar equilibrar isso só dá quando a gente se envolve de fato. Não adianta ficar fazendo palestra, ficar fazendo discurso mental, ou, sei lá, discurso de rede social, que eu penso assim, que eu penso aquilo, que eu sou aquilo outro. Aí, às vezes, a gente vê umas guerras uns bairrismos, assim, desnecessários. Não faz nada, não sai dali. A caixa continua no mesmo lugar, não sai. Tem gente que é muito forte apenas, mas não vive, não faz isso. E Josué, para não cometer esse erro, Deus falou com ele, seja forte, seja corajoso, e você vai ter que se envolver. Não dá para ser líder desse pessoal aí. Por exemplo, no caso de Josué, não tem como você liderar esse pessoal apenas de longe. Você vai ter que andar com eles. Você vai ter que vê-los rir, alegres, quando coisas boas, favoráveis à vontade deles acontecer, eles vão ficar pulando de alegria. Se demole, eles vão querer fazer uma estátua, igual fizeram de um bezerro lá, um tempinho atrás aí. Porque o povo é assim, deu um pãozinho para eles, fez um malabarismo ali, deu pão, deu circo, alegria total. Mas na hora que a coisa não funcionar, eles vão te engolir. Eles vão querer te massacrar. Mas não tem jeito, Josué. Você tem que andar junto com o pessoal. Não tem jeito da sua família melhorar se você não conviver com ela. Você precisa se envolver. Você precisa conversar mais e ouvir mais. Você precisa participar mais do tempo que você está vivendo. Não tem como alguma coisa diferente acontecer na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, onde você convive, nos meios onde Deus te coloca para conviver, se você se esquece quando está ali, que você ali se retira. Um chip de crente. A gente tem um chipzinho de crente, né? Aí quando ele está vindo para a igreja, coloca o chip. Aí tudo funciona de acordo com quem canta música de crente, faz oração igual crente, se comporta que nem crente. Mas quando sai do culto aqui, depois parece que tira o chip. E aí, um outro programa atua nele. É um outro software que está instalado nele, que está rodando.
Aí quando ele vem para a igreja de novo, ele coloca o chip novamente e vai assim, agora tudo vai funcionar de acordo com o chip. Aí ele vai para o serviço, ele até se envolve lá, mas chega lá ele não tem o chip do crente, sabe? Não está funcionando. Porque lá ele não pode mostrar que ele é crente, não pode falar que é da igreja, que o pessoal não vai nem acreditar nesse negócio. A pessoa vai rir, vai debochar dele. Josué, você tem que andar com o pessoal. Você precisa suar a camisa. Você vai ter que aguentar o falatório, ó, a murmuração, a encheção de paciência. Você vai ter que aguentar a pressa desse pessoal, assim como vai ter que aguentar a ingratidão deles. Seja forte, seja corajoso, porque se você for fraco e medroso, você não dá conta, você não vai conseguir. Para a gente viver a vida cristã do jeito que precisa, confiados nessa presença de Jesus que está conosco até o final dos tempos, a gente precisa se envolver com as pessoas. Não dá para ser crente só na teoria e cumprir a missão que Deus quer para a gente. Hoje mesmo eu lembrava na classe ali de escola dominical um texto que Jesus fala assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Porque não dá para ficar só em volta de mim aqui, porque não é assim que funciona. Eu estou ensinando vocês, mas eu envio vocês, vocês vão lá e vocês vão agora viver o que vocês aprenderam comigo. E a figura que Jesus desenha é essa, ovelhas no meio de lobos. Não é fácil, mas tem que ir. Aí ele fala, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. É um assunto em outro momento, mas ele manda a gente para o meio das pessoas, para o mundo, é para viver no mundo, não é para viver isolado, para viver numa bolha, numa redoma. Josué, você tem que ir para o meio do pessoal aí, andar com o pessoal e falar com eles. Tem hora que você vai ter que falar um pouquinho mais firme. E vai chegar um momento que Josué ainda fala assim, ó, vocês querem o quê, gente? E como o Josué não é um líder fraco, ele não é um líder que Maria vai com as outras, ele não está a fim de agradar todo mundo, ele fala, escolham quem vocês quiserem escolher, porque eu já escolhi, eu vou servir a Deus. A questão é, quanto de missão, de obediência a Deus tem tomado conta das nossas atitudes? Quanto a gente está, sabe, com coragem? Ou a gente sempre assusta com qualquer coisinha? Qualquer coisa é motivo para a gente poder falar assim, vou recuar, vou desistir, não dá para mim. Quanto que a gente tem de disposição para suar a camisa? Muitos problemas são muito fáceis de resolver na mente. Resposta a gente tem assim na ponta da língua para tudo. Mas na hora que a gente tem que manusear o acontecimento ali, que a gente tem que sentir a coisa, a gente não consegue com a mesma facilidade. Por isso a gente precisa se envolver. A terceira e última coisa que eu quero falar para você nessa noite, a gente precisa, para ter uma missão de sucesso, as coisas acontecerem através de nós, a gente não tem que ficar inventando moda. Olha aqui para mim, presta atenção, a gente não tem que ficar fazendo malabarismo. Não temos que ficar criando coisas e nem perdendo energia, gastando, investindo energia nessa preocupação de criar um negócio novo. A gente só tem que fazer o arroz com feijão. Acreditar na imutável palavra de Deus. Que ela é suficiente para poder fazer aquilo que precisa ser feito na minha vida e através da minha vida. É interessante que aparece isso aqui no texto que nós acabamos de ler também. Josué, é o seguinte, Josué, eu estou te chamando para fazer o que você está fazendo, você vai fazer da agora para frente, não fica aí medroso, seja forte, seja corajoso, se envolve, sua camisa, mas tem uma vantagem, Josué, você não tem que inventar nada, está pronto. Eu já dei a lei para Moisés e é essa mesmo, você só tem que cumprir essa lei, anunciar essa lei, falar dessa lei. Você não tem que ficar assim, fazendo conta, imaginando, preocupado demais com isso. Você tem que preocupar-se em fazer, cumprir a lei do Senhor. Só isso, a lei que eu dei a Moisés. E a gente perde tanto tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar para você uma história que eu ouvi de um colega que foi examinado para ser ordenado ministro do Evangelho. Olha só, ele foi examinado por uma comissão e na comissão tinha uma pessoa que falou com ele assim,
Isso para ele se tornar um pastor, para dirigir a igreja. Aí a pergunta foi mais ou menos essa, olha só, os 70 satélites que o Bill Gates mandou para o espaço, o que você me diz? Uma preocupação. Olha só. Não, porque você tem... Aí ele falou assim, ó, desculpa, mas não sei falar sobre isso não. Não, a besta do Apocalipse, 70 satélites, você tem que falar alguma coisa. Ele falou, não, eu falo qualquer coisa da Bíblia que você quiser falar. Do Bill Gates, você pergunta para outro. Eu não sei falar. Nem preciso disso. A minha fé em Jesus não depende do Bill Gates estar botando satélite ou não. Não faz falta, não. Mas tem gente que fica procurando pelo em ovo. Fica caçando chifre na cabeça de cavalo. Enquanto você deveria apenas se dedicar a conhecer a palavra de Deus, para poder fazer a vontade dele, você não precisa ser a pessoa que se conecta com todas as formas de conhecimento. Nada contra, meus irmãos, pelo amor de Deus, não entenda errado, não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso em conhecer as coisas. É só que eu estou dizendo para você que para ser cristão e fazer a vontade dele, você precisa conhecer unicamente a palavra do Senhor e obedecer essa palavra. Por isso que nós estamos numa maratona de leitura do Novo Testamento, dos Salmos, dos Provérbios. Para quê? Para que a gente possa, de alguma maneira, estar nesse caminho. Agora, se você não quer ler a Bíblia, você não quer obedecer a Bíblia, desculpa, você é só um cara que gosta desse ambiente aqui. Uma pessoa que curte essa parada aqui, mas isso não transforma a sua vida. E não adianta você vir para mim depois do culto e falar assim, mas que eu acho, não me interessa o que você acha. A palavra é muito direta. Você quer ser um crente de fato? Quer obedecer de verdade aquilo que Deus quer para a sua vida? Obedeça isso aqui. Conheça isso aqui. E largue essas manias, essas manias de viver que não tem nada a ver com a Bíblia. Larga esse trem para um lado, poxa. Senão você nunca vai ser usado e transformado, nem na sua vida, e nem vai ser instrumento para transformar a vida de ninguém. Porque você acha que dá para fazer um cardápio cristão do jeito que te agrada. E não é, o cardápio não é, sabe que é um negócio interessante? A gente vai ter daqui uns dias um acampamento. E o cara imprimiu para a gente lá essa semana o cardápio. E falou, ó, tem a opção de mexer aqui, mexer ali. Daqui uns dias vocês vão saber disso. A gente está tão acostumado com as escolhas. A gente escolhe tanta coisa que a gente acha que dá para escolher o jeito de servir a Deus. Não, eu vou servir a Deus, mas não quero conhecer a Bíblia, não. Não dá. Eu quero servir a Deus, mas eu não vou obedecer a Bíblia, não. Eu acho que dá para servir a Deus e viver do jeito que eu gosto, do jeito que me satisfaz, do jeito que está aí politicamente correto. Não dá. Não dá. Você vive, você existe, ou você não experimenta uma ação poderosa através de sua vida, você não cumpre a missão de Deus para você e em você. Não cumpre. Você precisa ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Ela é imutável. Senão você não vai passar de um frequentante aqui da igreja. Uma pessoa que gosta do ambiente aqui, que bom, pode continuar vindo. Mas se você almeja algo mais, então se envolva. Larga de ser preguiçoso, larga de ser fraco, larga de ser covarde. Toma uma decisão, resolva logo, se envolva com a palavra de Deus, senão não vai ter como dar jeito em nada que você espera aí, não tem como funcionar, não dá mesmo. Vamos concluir aqui nossa reflexão, pode colocar todas de uma vez aí, fazer um favor. Sentimentos não são confiáveis, meus irmãos, nem suficientes. Para a gente parar aqui nessa reflexão para hoje. Ah, mas eu sinto, eu quero, eu gosto, olha, não é suficiente. Fico imaginando a história de Josué, e eu fico olhando para ele assim, lendo ali, eu olho para a Bíblia e fico pensando, vem cá, será que ele sentia que ia dar tudo certo? Não, ele nem precisava sentir, porque Deus foi claro com ele. Eu estarei com você. Não tenha medo. Não precisa ficar capengando nessa história, não. Eu estou com você. Hora nenhuma ele falou que todo mundo
ia obedecer e crer e concluir todas as coisas que Deus queria. Mas ele falou, você eu estou. Nós não precisamos ter certeza de que todas as coisas que nós empenhamos em fazer vão dar certo, mas a gente precisa ter certeza que está obedecendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Estava pensando num texto hoje para os professores e o pessoal da escola dominical. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Não tem nenhuma promessa de que esmerando-se ou se desgastando ali, vai dar certo. As pessoas vão aprender, ou vão aprender e obedecer. Não tem nenhuma garantia nesse texto, de Romanos capítulo 12. Mas tem uma ordem, tem uma direção. Que eu não adianta eu arrumar desculpa, não vou falar mais nada, não vou ensinar mais nada, que o pessoal não aprende mesmo. Você desculpa para preguiçoso. Você desculpa para a gente quando a gente está covarde, com medo de enfrentar situações. Não, eu vou ensinar. E aí, qual a garantia que você tem? Nenhuma. Só uma que eu tenho, na verdade, é que eu estou obedecendo aquilo que Deus me deu para fazer. Só isso que eu tenho. E para mim é suficiente. Claro que eu quero ver outras coisas acontecendo, mas eu não dependo delas. A aprovação popular é uma encruzilhada perigosa. Tem gente que fica sempre esperando para ver para que lado que o negócio vai. Eu vou ver. Não, que se todo mundo falar que é bom, é bom. Se todo mundo falar que está legal, está legal. Não, pelo amor de Deus. Ei, acorda. Não dá para ser assim. Esperar o pessoal colocar a plaquinha para você. É para esse lado aqui. Não, o caminho já está definido. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É esse o caminho. Não precisa ninguém vir falar para mim que não é por aqui, por ali, dá uma viajada nisso, naquilo outro. Não dá. Não dá e nem precisa. Não pode. Malabarismos e invenções não nos são pedidos apenas obediência. Precisa conhecer para obedecer e restrita a palavra vai garantir a missão. A gente precisa tomar decisão, gente. 2018 está começando. Alguns falam que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Muita gente fala isso. Eu descobri um grupo que fala mais um pouquinho nesse sentido. Falando, depois do carnaval, não, só depois do horário de verão. Então, que bom, terminou o horário de verão, essa madrugada aí. Está começando o ano. Está começando o ano. Estamos andando. A gente está seguindo, a gente está numa caminhada. E a gente só vai ter sucesso nessa caminhada se a gente, de fato, obedecer a palavra de Deus, ser forte, corajoso, como Ele manda, e porque Ele manda. E não ficar com preguiça de se envolver nas coisas que Ele tem falado para mim e para você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos colocar diante do Senhor essas palavras aqui. Minha expectativa é que, junto com aquilo que eu falei, que eu li, Deus faça um movimento, uma ação diferente no meu coração e no seu. Porque as minhas palavras sozinhas não são suficientes. Minhas palavras não são suficientes. Elas não são capazes de mudar nada. Mas se Deus abençoar essa palavra dentro de você, em você, aí muita coisa diferente pode acontecer em 2018. Você pode caminhar mais alguns anos como auxiliar, como também pode ser chamado para liderar um grande projeto de Deus. Muita coisa pode acontecer se Deus movimentar-se agora nesse sentido. Mantenha sua cabeça baixada, os olhos fechados para você não se distrair, e converse com Deus a respeito disso. É um negócio muito particular, muito pessoal, é você com Ele, eu com Ele. Vamos orar por alguns instantes em silêncio mesmo. Nós aqui, eu, você com Deus, cada um com Deus. Senhor, nós te damos nesse momento, Senhor, mais uma vez, um culto, te oferecemos nosso ser, todo o nosso ser. Nós não queremos de maneira nenhuma servir o Senhor pela metade, servir o Senhor aos poucos. Nós queremos sim entregar
todo o nosso ser na sua presença e esperar que o Senhor faça através de nós e por meio de nós aquilo que o Senhor tem para fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a envolver cada vez mais com a obra que o Senhor está fazendo, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer independente de mim e de cada um aqui, mas eu quero, eu desejo, Senhor, eu quero participar. Me dá essa vontade e me dê, Senhor, esse privilégio. Eu quero participar, mas as regras quem estabelece é o Senhor. A forma é o Senhor que diz. O companheiro e o animador, aquele que realmente restaura a confiança, é o Senhor, é pelo Teu Espírito. E é nessa certeza que a gente se despede nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.